Podcast Papo com Silvio Brasil, aqui da Cris Café Confeitaria e Café, no centro da cidade de Santa Rosa, próximo à Praça Alemã. Aqui na Cris Café Confeitaria e Café, um local ideal para você conversar com os amigos, para você marcar encontros, para você passar um pouco tempinho também, se for fazer alguma consulta em algum consultório próximo daqui, a Cris Café Confeitaria e Café. Um ambiente ideal para você vir aqui com seu amigo, com a sua amiga, com a sua família e, é claro, fazer um lanche maravilhoso com os muitos sabores da Cris Café Confeitaria e Café. Podcast Papo com Silvio Brasil. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito ligada ao comércio. E o comércio hoje é a nossa pauta do podcast. Estamos no mês de novembro. Está chegando aí o mês mais badalado no comércio, um dos meses mais badalados do comércio, porque também tem o mês de maio, que é o Dia das Mães. É um mês muito procurado pelo comércio também. Mas vem aí o Natal. E as pessoas estão já começando a fazer suas pesquisas, a olhar nas lojas como vai ser e como será que vai se comportar o comércio neste Natal aqui em Santa Rosa. Por isso que a nossa conversa hoje no Papo com Silvio Brasil é com Marcos Volney dos Santos. Marcos Volney dos Santos é o Marcão, conhecido carinhosamente na cidade de Santa Rosa. Como Marcão todo mundo conhece, como Marcos Volney dos Santos, alguns, como eu, por exemplo. Ele é o presidente do Cine de Lojas Fronteira Noroeste. E vamos conversar sobre como deve se comportar o comércio aqui em Santa Rosa neste período que antecede o Natal. Marcos Volney dos Santos, Marcão, rapaz do céu, quanto tempo não te vejo, Marcão? Faz tempo, né, tio? Faz muito uns tempo. 2 anos, ao menos. A última vez que eu falei contigo mesmo, assim, que eu falei mesmo com você estava numa disputa eleitoral aí, né? Isso, faz foi tempo. para candidato eu fui candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, nas penúltimas eleições agora, né, que já passou mais uma. Foi por aí. E você, então, bom, eu não tinha mais falado contigo, mas acompanho o que você faz, e você se candidatou a presidente do Cine de Lojas de Santa Rosa. Marcão, o que te motivou a querer ser presidente de uma entidade sindical do comércio varejista da cidade? Tem um grupo de empresários que entendiam que a gente precisava fazer algumas mudanças, dar uma mexida no comércio, no próprio sindicato. Me procuraram no meu escritório e diretamente me disseram assim: olha, precisamos de um presidente. Eu disse: mas e para ser honesto, nem muito eu era envolvido com o sindicato naquela época, a gente só participava mesmo como associado e não me passava pela cabeça entrar no Cine de Lojas, né? E naquela visita eles me falaram: olha, eu preciso da decisão até amanhã, porque tinha que montar a chapa e apresentar a chapa para a eleição. Então não foi um convite, foi uma intimação. Quase isso. E, enfim, conversamos, acreditamos no projeto, entendemos que talvez uma mudança no Cine de Lojas Fronteira Noroeste seria importante para o momento, e aceitamos o desafio, né? Então houve essa mobilização e assumimos aí em abril de 2023, né? O Cine de Lojas, na verdade, que foi entre abril e maio, as eleições foram em abril. Então foi mais ou menos nesse período que a gente assumiu o mandato de 4 anos. E estamos aí, é um grande desafio estar à frente de uma grande entidade, uma das entidades mais importantes regionais. Isso. Não só legalmente, né, Silvio? A gente tem um papel legal, fundamental e até uma exigência, quase dá para dizer que é uma exigência da nossa legislação, da consolidação dos leis de trabalho. A gente representa os comerciantes, né, em todas as negociações. Ou seja, vocês representam o patronal. Exatamente. Né? O patronal. Porque tem os sindicatos comerciais. Exato. Né, e somos muito parceiros e é importante ter, sabe? Pois é, como é que é essa tua relação? Porque você é um cara que todo mundo gosta, um cara que é muito bem Acho que nem todo mundo. Mas... Não. Eu quero tirar a parte política desse lado aí, porque aí tem aquela coisa. Mas uma pessoa... Não, você é uma pessoa bem quista na comunidade. Você fala do Marcão, o Marcão é gente boa, o Marcão o Marcão é muito, como é que gentil com as pessoas e tal. Não, o Marcão é gente boa.
Foi inclusive o que o Lupa me falou, né? Não, queremos que você vá fazer um podcast com o Marcão, porque o Marcão nós conhecemos e queremos dar esse espaço para o Marcão, porque ele está à frente de uma entidade importante para Santa Rosa, que é o Cindy Lojas. Então já vou mandar um abraço para toda a turma do Lupa aí. É muita gente, mas manda um abraço para ele. Manda um abraço aí, obrigado aí, obrigado pelo convite já. O podcast está sendo feito. Não, eles fizeram questão, eu quero te dizer aqui que o Lupa Notícias, né, o pessoal que comanda o Lupa Notícias lá em São Paulo e Porto Alegre, fizeram questão que houvesse esse podcast com você. Que legal, que legal, obrigado. Marcão do Cindy Lojas, foi como eles me falaram, né? Mas então é isso, a gente acaba representando a parte patronal, né? E essa relação com o laboral é muito tranquila, né? A gente sempre, quando precisa fazer alguma alteração, alguma mudança, como recentemente nós conseguimos aí avançar no sentido da abertura do comércio aos domingos e feriados. Isso depois foi de uma longa negociação. Né? Foi uma longa negociação. Depois de uma longa negociação, porque historicamente Santa Rosa não tinha previsto nas nossas convenções a possibilidade de abertura. Bem pelo contrário, dizia que na nossa convenção teria que ter o acordo para poder abrir domingos e feriados, né? E com o avanço aí e a vinda de grandes redes como a Havan, Lojas Renner, essa necessidade se intensificou, né? Então a gente conseguiu avançar nessa negociação e hoje é permitido já na nossa convenção, de uma forma bem tranquila foi negociado, e todo o comércio de Santa Rosa pode abrir os domingos e feriados. Obviamente cada empresa vai determinar se é conveniente ou não, independentemente do tamanho, do número de funcionários, elas têm que se organizar para saber se é viável para elas, né? Ou não, né? Se então, há viabilidade. O que a gente percebe assim é que poucos ainda, principalmente os comércios menores, poucos têm aberto aos domingos, salvo aquelas datas especiais, né, que antecedem aí a Dia dos Pais, Dias das Mães, Dia das Crianças, dependendo do segmento, então eles optam por abrir ou não. Mas foi um grande avanço porque já está alinhado também com a Lei da Liberdade Econômica, né, que a gente sempre defendeu que a empresa teria que ter a liberdade de decidir se abriria ou não os domingos. Entendemos que abre oportunidade de trabalho, né? Quanto mais horas estiverem trabalhando, mais pessoas vão trabalhar. Colabora com o desenvolvimento do município, da região. Então esse é o nosso e abre também mais vagas no mercado de trabalho. Exato, né? isso. Porque também tem esse lado, também tem esse viés, né, Marcão? Eu, por exemplo, quando cheguei em Santa Rosa lá em 2008, e que Santa Rosa não tinha comércio aberto no final de semana, estranhei muito. Eu venho de Florianópolis, uma cidade que não para. Né? Não para. Se você for a Florianópolis, é quase que 24 horas. Isso. Né? Não para. Quando cheguei aqui, vi que o comércio não abria sábado à tarde nem domingo, eu disse, puxa vida, sabe, difícil. E estranhei um pouco, obviamente, mas entendi, de acordo com as cultural, condições da cidade. Né? Exato. É muito cultural, eu acho que tem regiões aí que essa questão já está ultrapassada e é muito tranquila a abertura, e outras regiões ainda que são resistentes à abertura de domingos e feriados. Agora, mas tranquilo, cada região é que tem que determinar, né, se é viável ou não, se a comunidade entende que é importante. Eu acho que o que não pode é ser proibido, né? Eu acho que isso que a gente entende que não deveria ser assim, né? Porque tem segmento que precisa, né, Marcão? Exatamente. Tem segmento que precisa estar ali trabalhando com a casa aberta, até porque oferece um serviço, né? Oferece algum tipo de segmento de interesse da população que esteja aberta. Da própria comunidade. Exato. Né? Tem isso também. Mas como é o relacionamento do patronal com o laboral? Não, muito tranquilo. Todas as nossas demandas a gente senta, negocia, a gente conversa, a gente entende o lado do laboral, eles entendem o nosso lado enquanto patronal. Até hoje todas as nossas negociações foram muito bem alinhadas, a gente conseguiu dar seguimento, praticamente todas as nossas demandas, as demandas dos comerciários, se não na totalidade, boa parte foram atendidas, né, dentro das possibilidades de cada empresa. Então, é muito tranquilo. A presidente Nara, já vou mandar um abraço para a presidente Nara e para o Nestor, que volta e meia estamos negociando. Muito boa a relação, né? Inclusive, isso é importante, com os próprios comerciais. Isso é importante, né? Tanto o sindicato patronal como o sindicato laboral ter um bom relacionamento para chegar a um determinado fim. Claro. Né? Porque assim, o que é bom para mim tem que ser bom para você também. Exatamente. Não adianta ser bom apenas para um lado. Não, mas é claro, você não sobrevive, né? Não tem empresa no mundo que sobreviva sem pessoas. Uma empresa extremamente tecnológica, mas por trás da tecnologia vai ter gente trabalhando.
vão ter pessoas trabalhando. Então é um conjunto, né, de ações, é um conjunto de esforços que vão levar a economia ou aquela empresa para frente. Então a gente entende que todos são importantes e fundamentais para o comércio. Né? Bom, eu sei que não dá muito para citar aqui a questão da política, mas a gente não pode fugir dela, porque você foi inclusive candidato a deputado estadual, né? Foi numa época aqui em Santa Rosa, você foi candidato também a vice-prefeito também, né? Não dá para fugir muito disso. Você acha que foi todo esse teu contato político que você teve em Santa Rosa com essas duas candidaturas que fez com que essas pessoas te convidassem para ser presidente de uma entidade tão importante como o Sindlojas? Não sei, Silvio. Tu sabe que eu trabalho voluntariamente aí já faz uns 20 anos. Eu estive como conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul por muito tempo. Assumi cargos de coordenação lá no Conselho de Contabilidade no Ensino Superior. Fui professor 10 anos na FEMA, fui coordenador do curso de Ciências Contábeis também. Então eu sempre tive um contato muito forte com a comunidade, inclusive em trabalhos voluntários. Eu acho que mais por isso do que pelo fato de me envolver politicamente. Talvez, e eu acho que sim, né? A política te dá uma visibilidade também, né? Te coloca numa vitrine e para mim foi muito tranquilo, consegui lidar muito bem com isso todo esse tempo. E eu acho que pode ser que sim. O sentimento que eu tenho é que não foi político, né? É mais perfil, assim. Capacidade. Capacidade. Não sei se eu tenho toda essa capacidade, mas faço um esforço. Bom, você está no Sindlojas, né? Você é o presidente da entidade, né? Então significa que tem. Agora, qual é o teu segmento empresarial? Eu tenho uma empresa comercial que atua na área de pneus, né? Serviços, né? Pneus e serviços nesse serviço de autocentro. Sou contador de profissão, então presto consultorias na área contábil, fiscal, administrativa, de gestão, muito na área financeira. Então presto consultoria para empresas nesse sentido, sou conselheiro de algumas empresas também. E eu sou sócio de um irmão também numa metalúrgica. Então a gente também trabalha nesse segmento industrial. Bom, lojas de pneus, né? Metalúrgica. Faz consultoria em contabilidade, metalurgia com o irmão na sociedade. Como é que você divide o teu tempo com o Sindlojas? Porque a gente sabe que o Sindlojas tem aí uma agenda bastante apertada. Que bom que tu perguntou isso. Perguntei. O que eu entendo, assim, que a instituição Sindlojas, assim como várias outras associações, elas devem funcionar mesmo sem o presidente. Então o esforço que a gente fez nesses 2 anos iniciais, principalmente no primeiro ano, foi de montar uma equipe muito boa. Eu já vou deixar um abraço para toda a equipe lá do Sindlojas Fronteira Noroeste, que conseguem operacionalmente tocar o negócio sindicato, digamos assim, né? Sim. Então nós temos uma equipe hoje fortíssima, muito bem alinhada. E a figura da presidência, juntamente com a diretoria executiva, juntamente com toda a diretoria do Sindlojas, é para alinhar as ações do sindicato. Operacionalmente eu não preciso estar dentro do sindicato, né? O que a gente precisa é alinhar e definir quais são as linhas que nós vamos trabalhar. Então hoje nós temos uma equipe operacional que consegue todas as demandas operacionais, consegue tranquilamente dar conta. Nós temos um diretor executivo que comanda a equipe e ele vai seguindo todas as orientações que nós decidimos em diretoria. O presidente ele tem uma figura hoje muito mais política, entre aspas, de representação do que operacional. E eu acho que deve ser assim. O presidente, quando eu saí do sindicato, outro presidente tem que ter condições de assumir sem precisar ter que trabalhar operacionalmente. Bom, você vai ficar 4 anos, né? Você já está 2. Já estou 2. 2, vai ficar mais 2 e meio, né? Vai ficar mais 1 ano e meio, então, frente à presidência do Sindlojas. Você não acha que 4 anos é muito tempo para uma entidade ter um presidente? Acho. Mas não acha que deveria ter uma rotatividade maior de presidência do sindicato? Eu acho que sim, honestamente, Silvio. Eu até foi uma das questões, logo quando eu entrei, que foi colocada em pauta da diminuição
do mandato, das diretorias para o Sindiloja Fronteira Oeste. Só que nós temos um alinhamento com a FEComércio, que é uma baita parceira aí de todos os sindicatos, que tem um trabalho incrível no Rio Grande do Sul. Vocês são vinculados à FEComércio? Somos vinculados à FEComércio, e essas eleições elas são paralelas, digamos assim, às eleições da FEComércio. E a FEComércio é 4 anos. Então, quase todos os sindicatos que estão, se não todos, os sindicatos que estão embaixo desse guarda-chuva, FEComércio, sindicatos, aliás, FEComércio que comanda SESC e SENAC também, né? Todos que estão embaixo desse guarda-chuva têm o mesmo ciclo de eleição. Então a gente tem que deixar meio que alinhado eu pergunto isso porque eu me assustei desde quando entrei em contato contigo para a gente fazer a gravação desse podcast. O teu número de reuniões, de compromissos e de horários que não fechavam, não foi, até você no momento disse, Silvio, não é má vontade de se fazer que eu tô até o gogó. Mas não só do sindicato, né? Eu saí agora de uma reunião do sindicato aí que a gente estava falando sobre obra, a gente fez uma baita reforma lá no Sindilojas, né? Entendíamos que precisávamos dar uma cara nova e modernizar um pouco o prédio para dar uma estrutura melhor para as pessoas trabalharem e para os nossos associados utilizarem o prédio, né? Então hoje nós temos a parte operacional ficou no 2º andar. Quem conhece o prédio Sindilojas aqui em Santa Rosa, são 3 andares, o 2º andar ficou para a parte operacional. O auditório no 3º piso, a gente deu uma remodelada muito legal, ficou muito boa e está disponível para os associados utilizarem. Se eu não me engano, cabe mais de 200 pessoas, posso estar enganado no número, porque teve essa reforma. Chega próximo. Então, aqui, com equipamento moderno, com sistema de som, com tudo, se eu precisar fazer uma reunião, um evento da minha empresa, eu posso utilizar. É do comércio aqui, né? Então a gente precisa utilizar. E a parte de baixo, Silvio, que a gente pensa em autossustentabilidade do próprio Sindiloja, né? A parte de baixo, o 1º andar, nós vamos locar, né? Então vamos locar para terceiros e aí já tem uma receita para o próprio Sindiloja. Mas vocês vão locar para terceiros para que sejam realizados ali serviços oferecidos ao Sindiloja ou não? Para a empresa. Qualquer empresa que quiser. Porque a parte de baixo até então era para serviços oferecidos pelos Sindilojas. Né? Não, antes estava a parte operacional ali. A parte operacional também. Isso, estava o escritório embaixo, o 2º andar tinha um restaurante. E no 3º andar era o auditório. Agora a gente vai deixar para locação a parte de baixo, que vai dar uma renda legal. O 2º andar então ficou essa parte operacional, onde fica a equipe, e o 3º andar é o auditório. Quantos associados tem o Sindilojas hoje? Hoje, associados deve estar em 320 por aí. Eu digo deve estar nessa faixa, porque às vezes pode ser que tenha aumentado o número, mas hoje 320 associados em dia pagando. A gente não conta todos aqueles que passaram pelos Sindilojas que por algum motivo já não sejam associados. Mas representados, hoje nós representamos aí na região mais de 2.000 empresas. São diferentes. Como você faz essa diferenciação entre associados e representados? Bom, quando nós fizemos uma negociação coletiva, por exemplo, o comércio vai ter o salário de X, o salário base o comércio da nossa região. Ali, tá. Então a gente representa todos, mesmo que a empresa não seja nossa associada. Ela deve seguir aquela negociação coletiva que a gente decidiu ali com maioria. Decidiu juntamente com o Laboral, né? Sim. Então a gente representa aí mais de 2.000 empresas. Certo, ou seja, a decisão que é tomada ali junto com o Laboral deve ser acatada pelas demais, mesmo não sendo associadas. Mesmo não sendo, porque é por força de lei, né? O que acontece na CLT? Tem cláusulas pétreas de trabalho que não podem mexer, né? Como diria o outro, são imexíveis. Por exemplo, 13º, salário mínimo, férias, essas coisas não tem como ser alterado. Licença maternidade e tal, e aquela coisa. Agora, e isso está previsto na CLT, as categorias elas podem negociar coisas diferentes. Por exemplo, o salário mínimo do comércio é maior que o salário mínimo nacional. Então a gente negocia com a categoria o valor do salário para a região. Daqui a pouco, se quinquênios, o trabalho em horários específicos, o trabalho em horários específicos vão ser remunerados ou não vão ser remunerados, licenças, né, extras, aquilo que não está previsto, tudo aquilo que não está previsto na CLT, a gente prevê em convenção coletiva. Isso não é exclusividade do Sindilojas Fronteira Noroeste. No país é assim. Então, todas as empresas, elas têm um representante que negocia, tem um sindicato por trás.
Santa Rosa tem grandes empresas aqui que, né, esperamos que venha mais, essa aqui é a situação, né? O sindicato patronal tem essa preocupação também de ter cada vez mais empresas na cidade, fomentando o comércio, fomentando o desenvolvimento em si. E você assumiu o Cindy Lojas em 2023, vai ficar até 2026. Isso, início de 2026. Que tipo de ações você já fez que modificou um pouco a metodologia do Cindy Lojas desde quando você assumiu até agora? Porque você é o Marcão, você é o Marcos Valério Santos, você já vem de uma experiência política, você é empresário, cada presidente tem as suas metas, tem as suas vontades, tem as suas visões também, então é praxe que aconteça uma mudança quando uma determinada pessoa assume a presidência de uma entidade como o Cindy Lojas. Você não é diferente, até porque você tem uma grande experiência que culmina, né, exatamente naquilo que você faz na classe empresarial. Bom, uma das bandeiras, olhando para essa questão de negociações, uma das bandeiras que desde que eu coloquei os pés no sindicato era essa possibilidade de poder abrir os domingos, olhando para essa questão legal. Então isso a gente avançou. Eu acho legal. Acho que abrir os domingos é legal. Acho que é legal, porque às vezes tu quer comprar alguma coisa lá e vai ter um emprego também. Não está fácil hoje conseguir emprego. E cada um decide. Na minha loja, por exemplo, a gente não achou vantagem ainda abrir domingos e feriados. Mas nada impede daqui a pouco, se a gente achar que mais para frente seja uma coisa coerente e que vai ser vantajoso tanto para nós quanto para a pessoa que esteja trabalhando. Porque tem que ser bom para ambos os lados. Isso, para a pessoa que esteja trabalhando, que a gente abre. Eu tenho depoimentos de vários comerciários que dizem, é legal trabalhar domingo, além de daqui a pouco ter uma remuneração extra, durante a semana eu consigo tirar alguns dias de folga e fazer algumas coisas que eu não conseguiria fazer no final de semana. Pois é, você vai falar de todas as ações, mas deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Nessa questão de trabalhar domingos e feriados, né? Sábado a partir da tarde e domingo, domingos e feriados. Você é a favor do trabalho em troca de folga? Eu já não gosto muito disso, trabalhar sábado, domingo e trocar por folga depois. Quem trabalha quer receber, quer dinheiro, porque folga não paga conta, né, Marcão? Na nossa você como empresário, você defende isso? Na convenção, essa até é um assunto bastante polêmico, tá? E aí é uma opinião muito pessoal, né? Eu não vejo problema em ter uma remuneração extra para aquele que trabalha domingo e feriados. Inclusive, isso está previsto na nossa convenção, fruto da negociação. Certo. Tá? Se eu fosse falar pelos empresários, talvez boa parte gostaria que não tivesse remuneração extra e somente a troca. Não é isso que está em questão, é que na verdade para nós, na condição que a gente vinha de negociação, era necessário ter uma remuneração para ter a contrapartida de poder... Que até mesmo dá um estímulo para a pessoa trabalhar. E outra, né? Estimula. A gente vê muita gente se queixando, empresário, como é difícil contratar. Hoje se não tiver uma remuneração adequada, não vai contratar. Exatamente. Então o comércio tem que se diferenciar em algumas coisas. O pessoal está todo mundo indo para a indústria. A indústria... Em alguns casos, daqui a pouco remunera melhor que o comércio, então a gente não pode reclamar disso, né? Se fosse comigo, né? Então a gente tem que criar mecanismos também para ser atrativo para essa mão de obra aí que está disponível ou que gostaria daqui a pouco de atuar no comércio. Obviamente que as pessoas, o ideal é que as pessoas trabalhem no que gostem, mas trabalhar só no que gosta não basta, tem que botar pão na mesa. Tem que ter incentivo. As pessoas têm conta para pagar. Então isso é uma questão assim que a gente pode ficar horas falando e tem gente que vai concordar e gente que vai discordar. Só perguntei isso para saber a tua opinião como empresário e como presidente de um sindicato que é patronal, né? Isso. Então porque isso é muito discutido no patronal, né? E tem algumas questões assim que são legais, por exemplo, necessariamente essa pessoa de 7 dias ela tem que folgar então se ela não folgar no domingo, ela necessariamente vai ter que folgar num outro dia. Então isso é por força de lei, que é uma coisa que a gente não pode mexer. A pessoa não pode trabalhar de domingo a domingo sem nunca folgar. Sim. Então tem algumas restrições quanto à carga horária, quanto a folgas. A pessoa necessariamente tem que tirar alguns dias de folga, né? Trabalha 7 e vai ter que descansar outro. Então, por isso que tem essa troca também. No caso da nossa convenção, tem uma remuneração extra e ainda folga. A folga. Né? Porque é por força de lei, necessariamente. Sim, a lei existe para ser cumprida, né? E as ações? Então, essa é uma bandeira olhando para essa questão legal, sim, mas eu entendo que o Cindy Lojas, assim como todas as outras instituições, vamos pegar as associações comerciais, como nós temos aqui a CISAP, elas também têm o papel de ter ações que desenvolvam a economia
né? E aumenta a oportunidade de emprego, renda de toda a comunidade que a gente representa. Então a gente sempre se preocupou muito com isso. Nós vemos o comércio passando por algumas dificuldades, né? Principalmente aí tem vários fatores, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico tem avançado cada vez mais, então esse comércio local tem que ser diferente para ser atrativo no sentido de trazer as pessoas para comprar no comércio local. A gente tenta incentivar com ações para fazer com que as pessoas prestigiem o comércio local. Porque prestigiando o comércio local, tu tá, além de trazer renda para o próprio município, né? Toda essa questão tributária que vai ajudar o município a se desenvolver, tu vai estar mantendo o emprego daquela pessoa que está lá no balcão, tu vai estar mantendo as famílias com remuneração no próprio município. Então a gente entende que a gente tem que liderar ações que façam com que as pessoas deem importância e adquiram seus produtos e mercadorias no comércio local. Uma delas que a gente tem feito, e tem feito com sucesso, inclusive fomos agraciados com uma premiação nacional, que é a campanha Compre Aqui. A Confederação Nacional das Indústrias escolheu a campanha Compre Aqui como a segunda melhor ação institucional de sindicatos de todo o país. A campanha Compre Aqui incentiva a aquisição de produtos no comércio local. Cara, é uma campanha realmente para concorrer prêmios, né? Tá. Então, não tem fins lucrativos para os Sindlojas, e com o apoio da prefeitura, apoio do Sicredi financeiramente, com a ajuda da CISAP, aí a gente conseguiu aproximar muito Sindlojas e a CISAP. Há uma junção da própria FenaSoja esse ano. Então, com patrocinadores ou com apoios, nós conseguimos aí engajar aí quase 200 empresas na campanha, incentivando que a pessoa compre aqui, e aí ela vai concorrer. O primeiro prêmio é um automóvel, depois tem moto, televisores, Alexas. Nessa campanha também, esse ano, trabalhamos com a questão... Já para esse Natal? Já para esse Natal, já está rolando a campanha. Então, se tiver no comércio aí, quiser concorrer a um veículo e comprar, e a empresa estiver participando da campanha, você ganha um cupom e está concorrendo ao veículo e vários outros prêmios. E nessa campanha especialmente, nós trabalhamos também com a profissionalização, com cursos de profissionalização do próprio comércio. Então, bancados pela própria campanha, nós chamamos os vendedores, as pessoas que trabalham no comércio, para cursos e treinamentos subsidiados pela própria campanha. Então, a empresa que está participando da campanha, ela teve a oportunidade de mandar seus vendedores para treinamento. Tivemos treinamentos fantásticos, com pessoas incríveis aí trazendo conhecimento, e que vai ajudar, obviamente, a desenvolver o comércio. A gente entende que um bom atendimento, né, pode ser que seja a chave para que o comércio se desenvolva ainda mais. Então, a gente trabalhou nessa questão do treinamento. Né? Então, a campanha Compre Aqui é uma dessas ações. Café de negócios é um sucesso. Tivemos 8 edições esse ano. Quando é que você vai me convidar para o próximo Café do Negócio? Está convidado. Se tu não está na lista de não estou na lista. Então tem algo errado. Nós vamos colocar na lista aí para Não, porque o Café do Negócio realmente é um momento ali em que o empresário, né, pode expor algumas situações e buscar até um incremento também, né? Tu imagina assim, eu ter a oportunidade, por exemplo, de assistir uma apresentação de um dono da empresa, como a gente da Stara, ou do diretor da Stara, ou a prefeitura, ou até teve Vida de Saúde, teve várias outras empresas, apresentando os seus cases, né, dando um pouquinho do seu conhecimento de como as empresas tiveram sucesso, e ainda abrindo oportunidade de negócio com essas próprias empresas. Nós tivemos café de negócio em que o café de negócio foi feito num dia, e no outro dia as empresas estavam assinando contratos de parcerias, de colaboração. Exatamente, fomenta isso também. Isso, então, só pelo fato de a gente reunir os empresários em um local em que eles se encontrem, conversem, se comuniquem, pode gerar oportunidade de emprego. Quanto a Stara consome aqui, né, no município? E daqui a pouco, quantas coisas poderiam ser vendidas pelo próprio comércio para a empresa e que talvez estejam sendo compradas de fora. Então, se a gente consegue unir essas pessoas no sentido de elas trocarem ideias, sugestões e daqui a pouco fazer negócio, esse é o principal objetivo. Então, com muito sucesso, praticamente todos os cafés lotados,
com uma adesão muito grande. Tivemos uma participação muito intensa aí do prefeito. O prefeito teve em todos os cafés. Que é empresário também, né? Que é empresário também. É empresário. Teve a oportunidade de apresentar o case da prefeitura, tem sido um parceiraço aí do Cindy Lojas. Então, é uma outra forma de a gente fomentar aí o comércio. 4 turmas já foram formadas, digamos assim, num programa que a gente tem chamado Mais Comércio, em parceria com o Senac, em que a gente, de novo, oferece cursos profissionalizantes para o comércio de Santa Rosa. Melhorar cada vez mais o atendimento, procurar entender as saídas para aumentar lá o seu faturamento, aumentar a remuneração dos seus funcionários, enfim, fomentar mesmo a nossa economia. Então, 4 turmas já saíram e é um programa que veio para ficar. Trabalhamos na parte social, Silvio, no programa Somar. É um programa muito bacana, em que está liderando aí o Anderson, juntamente com o Senac e Sesc, e agora com as instituições de ensino aqui do nosso município, o IFAR, FEMA, Unijuí, com seus professores e com toda a sua expertise, em que nós vamos nas instituições filantrópicas aqui da cidade e vamos dar treinamento para que elas se profissionalizem na prestação de serviço e na gestão, principalmente na gestão financeira dos recursos. Mas na área filantrópica? Só para filantropia. Só para filantropia. Então é um trabalho voluntário. E nós pegamos, por exemplo, uma instituição. Hoje nós estamos... Uma instituição que tem a filantropia. Isso. Hoje... quando eu lembrar eu falo. Tá. Mas pegamos uma instituição lá de Cruzeiro, em que eles precisavam de uma ajuda para profissionalizar e entender a parte financeira, enfim, toda a gestão financeira. E aí os professores com o projeto, juntamente com o Senac, Cindy Lojas, estão dando esse treinamento. Pegamos todas as instituições, a PAI, a PADA, a Promes, todas trouxemos para um treinamento, para falar sobre isso, sobre gestão. E a ideia é que a gente consiga completar o ciclo e profissionalize toda a gestão de todas essas instituições. Porque muitas vezes, que se percebe, e aí tem colaboração dos Rotaries, a gente conseguiu juntar um monte de gente. Muitas vezes, daqui a pouco, a empresa tem recurso, recebe recurso, mas o que falta é um pouquinho de gestão. Então, o que nós queremos? Que ela se profissionalize. E que daqui a pouco, no futuro, não precise nem tanto de captar recurso, né, pedindo, precise fazer um monte de promoção, e que elas consigam, com aquilo que vem, ser autossustentáveis. Então, essa é a ideia. Um baita programa, parabenizar todos envolvidos aí. O Anderson aí tem sido incansável nesse projeto aí, o Anderson é nosso executivo ali do Cindy Lojas, e está conseguindo fazer um belíssimo trabalho. Fizemos uma campanha agora na enchente, aí, quando teve enchente no Rio Grande do Sul, juntamente com outras instituições, chamadas Juntos pelo Varejo do Rio Grande do Sul. Arrecadamos móveis e utensílios para aquelas empresas da área do comércio, vou puxando um pouco a brasa para o nosso assado aqui, mas para as empresas do comércio e prestação de serviço que foram afetadas e que não conseguiam abrir no outro dia, digamos assim, ou logo pós-enchente. Então nós conseguimos juntar uma carreta de móveis e utensílios e mandamos lá para o Vale do Taquari, e essa carreta foi distribuída para aquelas empresas que precisavam de móveis, como o cabeleireiro que precisava de um móvel para continuar sua atividade, alguma empresa que precisava de uma arara que daqui a pouco perdeu. Então a gente conseguiu distribuir lá com parceria com o sindicato lá distribuiu, nós arrecadamos aqui na região. Aí é um agradecimento muito especial de todas as pessoas. Tivemos móveis lindíssimos lá doados. E um agradecimento especial aí a todo o pessoal que doou e aos Cindy Lojas aí que se envolveram nessa ação, assim como todas as outras, a Agência de Desenvolvimento, a CISAP, várias outras instituições se envolveram nesse projeto. E esse projeto ele foi abraçado pela FEComércio e se transformou num projeto nacional. Hoje a FEComércio tem esse programa nacional. Então as empresas que têm imóveis que não estão utilizando mais e querem fazer uma doação para aqueles que precisam, elas se cadastram na FEComércio e a FEComércio destina. Destina, certo.
Estou conversando aqui com o Marcos Volney dos Santos, conhecido carinhosamente como Marcão, presidente do Cindy Lojas Fronteira Noroeste. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final. O Marcão vai receber agora aqui um mimo da Cris Café Confeitaria e Café, o mimo da Cris Café também. Já vou pedir do desculpa Lupo aí pro Notícias. Cala, o meu médico, que me deu uma dieta, mas hoje acho que eu vou vai ter quebrar que... a dieta hoje aqui. Vai quebrar a dieta. Então o Marcão recebendo aqui um mimo da Cris Café Confeitaria e Café, juntamente com o Lupa Notícias, o podcast Papo com Silvio Brasil, nos encaminhando para o final, mas eu tenho 3 coisas aqui para falar com o Marcão ainda nesse podcast e saber a opinião dele como presidente da entidade sindical Cindy Lojas e como empresário também. Em Santa Rosa, digamos aqui, 3 assuntos, 3 temas que precisam ser destacados aqui nesse podcast, porque a gente como imprensa, a gente tem muitas... Agora vem a facada. Não vem facada, não vem, é porque assim, é para ações que possam agregar nesses 3 itens que eu vou colocar: atendimento, tá? Concorrência e também empreendedorismo, os novos empreendedores, como por exemplo aqui a Cris Café. Esse ambiente aconchegante, um ambiente gostoso, ar-condicionado, climatizado, bonitinho. Olha só quanta variedade de sabores tem aqui, as pessoas já viram aqui no podcast. Só de olhar já dá fome. Fazem um investimento para esse empreendimento, né? Qual é a preocupação do Cindy Lojas, você como presidente, como empresário, com relação aos atendimentos? Que muitas vezes, Marcão, a gente acaba recebendo, né? Você sabe disso, você está ciente disso como presidente de Cindy Lojas, e que isso aqui compete não ao laboral, em termos, mas ao patronal. Ter um atendimento qualificado. Você já falou um pouco disso aqui, mas eu estou entrando um pouco mais a fundo. Na concorrência, havendo concorrência, há melhores preços. Tá? Havendo melhores preços, o consumidor, há mais um número maior de vendas, né? e de apresentação de produtos. E o empreendedorismo, aquele que quer empreender, quer abrir uma empresa aqui em Santa Rosa. Tem muitas empresas grandes. Cindy Lojas tem 300 e poucos associados e trabalha e já 300 e poucos, né? E representa mais de 2. Nesses 3 quesitos aqui, qual é a tua preocupação nesses próximos 1 ano e meio que você vai estar à frente do Cindy Lojas? Bom, a questão do atendimento, a gente vem reforçando a questão do treinamento, tá? Porque vamos imaginar que eu esteja procurando algum produto, tá? Eu tenho a opção de comprar esse produto ou pela internet ou daqui a pouco no comércio local. Imagina eu ir numa loja, comprar um tênis ou uma roupa e eu não receber um atendimento adequado. O cara vai comprar na internet. O mínimo que nós temos que ter no comércio, assim, um entendimento, Marcos empresário, o mínimo que a gente tem que ter é um atendimento diferenciado. Sim. Para atender aquelas pessoas que estão na loja. Se o cara colocou os pés na loja, provavelmente alguma coisa ele quer, né? Então, muito vai passar pelo atendimento. O preço não é o principal, não é a principal questão que decide a compra ou não de algum produto. Não é a principal oferta. Não é o quesito principal que a pessoa, como consumidor, decide. Obviamente que preço ajuda. E tem aqueles que vão só procurar preço. Mas na grande maioria, existem estudos na FEComércio que falam que o atendimento é o diferencial. Às vezes a pessoa paga mais caro se ela for bem atendida. Então nós temos que criar mecanismos no comércio local, falando do comércio de rua, que é o que a gente representa, em que o nosso atendimento seja excelente, né? Que a pessoa não se importe ou se importe menos com o preço e mais com o atendimento, que ela seja realmente muito bem atendida. Por outro lado, olhando para isso, nós trabalhamos com o SENAC, principalmente, porque o SENAC ele é uma instituição que é do comércio e é uma escola do comércio. Então trabalhamos fortemente para ofertar cursos e treinamentos voltados tanto para a área de atendimento como lidar com a concorrência, né? Se nós formos pensar que isso é um caminho sem volta, tanto o comércio eletrônico como a vinda de grandes instituições, nós, enquanto empresários, temos que criar mecanismos para ser mais atrativos que o vizinho. E eu acho que o atendimento começa principalmente pelo atendimento. Por outro lado, também já tivemos aí 4 ou 5 palestras com especialistas da FEComércio, e a gente manda convite para os associados, diz, olha, está disponível palestra, muitas vezes são gratuitas, com profissionais de renome,
que ajudam a profissionalizar as empresas. O que a gente precisa? O empresário, assim como o próprio funcionário, tem que saber, cara, eu preciso treinar, eu preciso me profissionalizar, eu preciso estudar para entender todo esse processo. Então, a lei não dá para... E aí eu vou falar também como empresário, o empresário não pode ficar esperando que uma instituição faça as ações e é que aquilo vai encher as lojas. O que a gente pode é proporcionar treinamento, oportunidade, sim. A gente pode disponibilizar o espaço para treinamento, a gente pode colocar toda a equipe para tirar dúvidas. Se tiver sugestões, por exemplo, dos próprios empresários sobre temas ou pessoas que gostariam que viessem para falar, para melhorar cada vez mais tanto essa questão de atendimento quanto entender essa questão concorrencial, o sindicato é parceiro. Eu vou dizer que todos os meses nós temos treinamento no sindicato. Então, e está à disposição. O que está dentro do nosso guarda-chuva em termos de legalidade, a gente faz um esforço enorme para cumprir. Com relação ao incentivo de novos empreendedores? Nós não temos nenhum programa voltados com incentivo para empreendedorismo. Entendemos que o município tem. Né? Se nós olharmos aí para a própria prefeitura, lá tem a casa do empreendedor. Que tem todo o acesso. Por outro lado, não temos um programa, digamos, formal para isso. Por outro lado, quando uma pessoa precisa tirar dúvidas, tanto da abertura, sobre alvará, sobre como é que é o funcionamento, toda a equipe do Cindy Lojas está preparada para atender. Certo. Bom, eu recebi uma pergunta aqui, que na verdade a resposta eu creio que deveria vir mais do lado laboral e não patronal, mas eu vou fazer a pergunta para você porque ela veio da minha esposa, né? Então se legal. Eu não fizer essa pergunta para você aqui, melhor você fazer. Melhor eu fazer, né? Melhor eu fazer. Mas a minha esposa ela é muito preocupada com a questão das pessoas que têm necessidades especiais, tá? O Cindy Lojas tem alguma preocupação e realiza algumas ações para a questão da conscientização sobre atendimento para pessoas com necessidades especiais em Santa Rosa? O Cindy Lojas tem se voltado para este lado do consumo, porque uma pessoa com necessidades especiais também é uma pessoa que consome. Consome coisas até muito maiores do que uma pessoa que não tem essa necessidade especial, né? Pergunta da minha esposa para você, tá aqui, ó. O que a gente tem não é cobrado, o que a gente tem conversado, principalmente com o poder público, é a questão da acessibilidade, principalmente nas áreas que são de comércio, né? Que a pessoa que tenha alguma dificuldade, que ela tenha condições de acessar o comércio. E eu tenho um filho que é autista. Eu também. Então a gente já fez alguns programas lá no Cindy Lojas e a minha mulher está encabeçando um projeto para a gente treinar as pessoas do comércio no atendimento a crianças ou pessoas com autismo. Você está falando aqui, ela está dizendo, viu? Com autismo. Então, mas é um negócio legal e a gente acaba se envolvendo mais, principalmente quando a gente tem alguém na família, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para esse público também, né? Sim. E tudo isso, de novo, é questão de a empresa se preparar. Cara, porque cada vez tem mais. Mas o Cindy Loja tem essa responsabilidade de fomenta esse ponto inicial, como por exemplo, né, o atendimento a pessoas com autismo, com crianças e até mesmo adultos que têm autismo. Mas vamos colocar as crianças. Já teve caso, infelizmente, em Santa Rosa, em um supermercado, em que uma avó que foi com uma criança autista, a funcionária, infelizmente, não tem o treinamento, não tem, né, a orientação que deveria ter, e disse, mas esse tipo de criança devia ficar em casa. Nossa. Né? Não, duas vezes, né? Duas vezes. Duas vezes. Então, assim, isso é preocupante não só para a empresa, né, mas para a cidade também. Então, é interessante que você, como pai de autista, a tua esposa esteja voltada a isso, você como presidente de uma entidade como o Cindy Lojas, para ter essa preocupação, o atendimento às pessoas que porte algum tipo de necessidade ou condição, porque o autismo não é doença, é uma condição. Eu acho que aí, de novo, eu insisto que nós, enquanto empresários ou pessoas que trabalham no comércio, tanto o empregador como o empregado, a gente tem que estar preparado para todas essas situações. Né? E situações especiais como o do autismo, tem algumas coisas que o autista é extremamente sensível.
Por exemplo, tem algumas crianças que não podem muito com barulho. Daí tu vai chegar numa loja em que tem som alto, ou que as pessoas estão lá gritando, tem que ter uma atenção especial. A Disney é toda preparada, e olha quantas pessoas passam na Disney, totalmente preparada para atender pessoas especiais. Tu vai no Beto Carreiro, eles já identificam e já tem uma atenção totalmente especial para aquelas crianças que são... E nós estamos falando de um volume de pessoas muito grande, e a gente vai e fica satisfeito. Nós estamos numa loja daqui a pouco que estamos atendendo 50, 100 pessoas, uma loja grande. Eu acredito que com o treinamento a gente tenha condições de dar todo esse suporte e atendimento para essas crianças, quer seja criança, cadeirante, daqui a pouco alguém que tem problema de audição, visão. É um público consumidor enorme que muitas vezes não se vê atraído para frequentar o comércio porque o comércio não está preparado. Então eu insisto que isso tudo é preparação e treinamento. Preparação e treinamento. Então, sim, temos alguns projetos, já tivemos algumas palestras nesse sentido, mas temos um projeto para levar ainda mais adiante aí, e aí com a patroa. Muito bem, tua resposta foi aceita pela minha esposa lá em 100%, viu? Ela ficou feliz de saber isso do presidente do Cine de Lojas. Bom, gente, conversei aqui com Marcos Volney dos Santos, o Marcão, conheço muito como Marcão. Marcos Volney a gente pouco usa normalmente, mas só nos protocolos, né? No protocolos é que tem bastante Marcos Volney dos Santos, Marcão, presidente do Cine de Lojas. Conversei com o presidente do Cine de Lojas sobre a questão do comércio Santa Rosa, quer dizer então que vocês estão se preparando para um final do ano proveitoso na área do comércio aqui em Santa Rosa. Deixa eu fazer um adendo só para essa questão do dúvida de final do ano. Nós estamos entrando aqui novembro é um mês importante para o comércio também, tem Black Friday, muitas empresas acabam fazendo promoções nesse período. Dezembro também é uma data extremamente importante para o comércio, né? A tendência é de que a gente tenha uma boa movimentação no comércio aqui da nossa região. A gente sabe que tem muitas empresas que estão passando dificuldade, fruto de todo o contexto econômico nacional, né? E principalmente no Rio Grande do Sul, né? Devido aos últimos eventos que a gente teve no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que se preparar para isso. Nós vamos ter uma Fena Soja, que alguns podem encontrar isso como uma dificuldade, né? E eu gostaria que o comércio de Santa Rosa visse a Fena Soja como uma oportunidade. Nós estamos falando de talvez 350 mil pessoas circulando no município, então nós temos que ter ações do comércio, e aí eu falo ações individuais das empresas, isso é muito interno, muito do que cada empresa vai fazer para atrair esse público. Nós vamos ter um monte de gente aqui, né? Daqui a pouco algumas ações diferenciadas, pode ser que essas pessoas vão circular aí no centro da cidade e gera oportunidade de negócio. Exato. Então, fica a dica, eu acho que é uma grande oportunidade. Então, tem tudo para ser bom aí em novembro e dezembro, e vamos trabalhar para isso. E a cidade agradece o povo também, né, Marcão? Isso aí. Marcão, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Conversei com Marcos. Obrigado a Cris Craft. Marcos Volney dos Santos, o Marcão, presidente do Cine de Lojas Fronteira Noroeste aqui em Santa Rosa, direto aqui da Cris Café, Confeitaria e Café. Mas eu não posso encerrar esse podcast aqui sem uma pergunta direta dele, fazer assim, né? Um toma lá da cá rapidinho. Depois do Cine de Lojas, vai se aventurar na política de novo? Não. A mulher não deixa. A mulher não deixa, eu falo para todo mundo isso. A mulher diz que tu não vai mais, não conte mais comigo. Eu, para mim, isso, e quem manda lá em casa, não sei como é que é lá na tua. É a mesma coisa. Então, igual. Isso, salvo um dia, ela diz, ela me diga, tu podia ir de novo. Fora isso, não tem possibilidade. Bom, tirando o fato da mulher, Marcão mesmo não? Não, assim, eu não posso dizer que eu não tenho vontade, cara. Eu gosto dessa questão política, mas hoje realmente, assim, inclusive nas últimas eleições, o pessoal me falou, Marcão, mas tu tinha que ir, se tu fosse candidato a vereador, tu ia ser eleger. Eu disse, cara, não é o que eu quero agora, até porque eu já estava envolvido com o Cine de Lojas. Que tudo é meta também, com outras, E eu estou com as minhas empresas também que estão exigindo bastante aí de mim, né? Uma dedicação
mais a política vai esperar. A política vai esperar, mas eu fico totalmente à disposição aí de todos, principalmente aqui olhando para o contexto regional, do que a gente pode contribuir, né, para o desenvolvimento do município aí, para a gente melhorar de vida no município aí, eu estou sempre à disposição. Estamos à disposição. Marcos Volney dos Santos, o Marcão aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Obrigado, Marcão. Valeu. E até lá.